Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o traço psíquico, que é o terceiro traço a ser formado. Vou trazer as características do corpo, os recursos principais, trazer as dores existenciais e alguns exemplos do dia a dia de como a gente pode lidar com esse traço, identificar esse traço. E eu vou esperar um pouquinho pro Instagram entregar, né, essa live, para avisar que estou ao vivo. Atrasei uns 3 minutinhos que eu tava saindo de um atendimento, mas vamos lá. Então, oi Andreia! Hoje eu vou falar do traço psíquico, que é o terceiro traço a ser formado. Olá, boa tarde. Então, gente, eu estou aqui dando um tempinho para o Instagram entregar essa live para que mais pessoas possam conhecer esse traço, que é o psíquico. É o terceiro traço a ser formado. Como eu falei na primeira live, eu vou recapitular um pouquinho como que os traços são formados. A Reich, que é o dono, né, dessa teoria, quem criou essa teoria dos traços de caracteres, ele percebeu que os traços eram formados a partir da percepção da criança. Uma percepção que acontecia desde o ventre até lá por volta dos 5 ou 6 anos de idade. À medida que essa criança ia crescendo e acontecendo a mielinização do sistema nervoso, essa criança estava em ambientes onde ela tinha percepções do que estava acontecendo. A percepção principal vinha de uma dor, desculpa. E a dor do traço psíquico era a dor da manipulação. Quando que isso acontecia? Esse traço é formado quando a mielinização está acontecendo ali na região torácica, quando a criança já senta, já consegue ficar em pé segurando, mas ainda não anda, não tem muita força nas pernas, ela está com mais força no tronco. É a fase que a criança está fazendo bichinho, está fazendo caretinha, manda beijo, pisca pra titia, dá um tchauzinho pro vovô, é a fase engraçadinha. Então a criança nessa fase, ela percebe que quando ela faz esses bichinhos, entrega algo engraçadinho, ela entrega algo, ela ganha atenção, ela fica em evidência, ela recebe atenção. Só que se por um acaso pedirem para ela fazer o bichinho, imitar um cachorrinho, fazer o au-au, e ela não fizer isso porque tá com sono, tá cansada ou com fome, ela não recebe esse tipo de... não entrega, aliás, não entrega o que estão esperando, essa criança é meio que colocada de lado, né? A mãe fala assim, leva lá pro berço, vê se bota para dormir, chama a vovó, a babá, né? Porque ela tá chatinha. Então, nesse momento, a percepção da criança, eu gosto de frisar muito que a percepção da criança é de que ela foi manipulada. Então, eu sou manipulada, faça isso, faça aquilo para ganhar atenção, faça isso, aquilo, outro para ganhar atenção. Então, ela sente a dor da manipulação. Essa é a principal dor do traço psíquico, a dor existencial, né? Nós chamamos de que cada traço tem uma dor existencial. E com essa dor registrada na memória, ainda que inconsciente, nós vamos agindo na vida, fazendo escolhas, muitas vezes, para evitar a nossa dor existencial. No caso do traço psíquico, a dor existencial é da manipulação. Então, o que ele ganha, né? Essa criança ganha de recursos. Como a mielinização está na região do tronco, né? Na região torácica, ela está com da cintura para cima mais fortalecido. As pernas ainda não tem muita força. Consegue se levantar, mas não consegue ali dar os passinhos. Então, essa parte do quadril para cima está mais fortalecida. Ela já consegue articular, pegar, alcançar. Então, é um corpo onde o tronco vai ser maior e o quadril vai ser menor. Então, assim, é um quadril muito desproporcional em relação ao tronco. É aquele triângulo invertido.
é uma das características principais. Um queixo às vezes mais pontudo, né? Aqui tem a característica desse traço de psico, um queixo mais pontudo, aqui mais a base mais larga, afinando, um triângulo invertido, um olhar que tenta controlar, um olhar avaliador, essa é a melhor palavra. A pessoa que tem um olhar avaliador tem muito desse traço também. Pessoas que falam, tem mania de empinar o queixo, param na posição da Mulher Maravilha, com os braços abertos, com os pés e as pernas, a base bem aberta, abre as pernas e os pés ainda viram assim, porque é um traço que está querendo ocupar o espaço, avaliar, ele quer se empoderar mesmo. Essa é uma característica do corpo, da posição de quem tem muito do psico. E quais são as características, as habilidades, os recursos que essa criança recebe? O poder de articular, de alcançar, de fazer troca. Porque ali na infância ela sentiu que ela entregava, mas recebia pouco. Ou se não entregava, não recebia nada. Então a criança entendeu assim, lógico que lá no inconsciente dela, bom, se eu entrego, eu ganho, então vamos fazer uma troca justa aqui. Eu vou entregar, vou fazer algo para os outros, de modo que eu também receba e todos saiam beneficiados. Então, ele recebe essas habilidades de articular, de negociar, tem muito poder de liderança, muita persuasão, muito poder, sabe muito delegar, são líderes natos, tem muito poder de convencimento, são pessoas que são extremamente boas em vender, tem muito poder de comunicação. Então, essas são as características do traço psíquico. E aí, como que... É um traço também racional, ele não é emocional, ele é racional. Então, se você estiver lidando com uma pessoa, né, pensando no formato do corpo, do triângulo invertido, e se você for essa pessoa, se identificar como essa pessoa, tente, o que eu quero trazer, tente se aceitar, porque nós somos quem precisamos ser, nós precisamos saber quais os recursos que nós temos e usufruir o máximo possível desses recursos. Por quê? Por que eu estou dizendo isso em especial, não disse nenhum outro traço em relação ao traço psíquico? Porque muitas vezes é visto como um traço frio e interesseiro, que ele tá ali porque ele tá buscando algo para si. Mas quando o traço psíquico está no recurso, ele não está andando na dor, ele está realmente buscando algo para si, mas também para o outro. Ele pensa em algo que vai ser bom para todo mundo. Se alguém chega para ele com a situação, com o problema, com a dificuldade, ele vai pensar qual que é a melhor maneira para eu resolver isso. Ele já vai buscar na sua mente um plano, uma estratégia, recursos humanos, quais são as pessoas, quem ele pode ligar com quem ele pode chamar, quem pode fazer o que. Ele vai articular as pessoas, situações para achar uma saída para esse problema onde todos saiam ganhando. Como líder, né? Um gerente, um chefe, um diretor, que tem muito da característica desse traço, ele vai perceber qual que é a necessidade desse funcionário que está ali e pensar o que eu posso fazer para esse funcionário para que ele fique bem e assim eu vou estar convencendo ele a fazer aquilo que precisa ser feito. Então ele tem um poder de liderança muito grande, ele consegue também perceber bastante o que os outros estão precisando para ele poder fazer para eles, para que esses saiam ganhando e assim esses estando bem, façam por ele. É uma característica assim que muitas vezes é visto como interesseiro, mas se ele tiver no recurso, ele está fazendo algo onde ele vai ganhar, mas o outro também vai ganhar. Ele não quer passar a perna, ele não quer abusar, explorar o outro. Ele faz pensando, o que eu faço para essa pessoa ficar bem e ela fazer o que precisa ser feito numa equipe. Outro exemplo que eu consigo dizer assim, bem pontual. Eu estava tendo um problema com o carro, vou trazer um exemplo da pessoa com quem eu estava liderando, tem um traço muito psíquico, que por acaso é meu pai. Eu estava tendo um problema com o carro, muitos dias eu não conseguia resolver aquela situação com o mecânico e já não sabia mais o que fazer. Liguei para o meu pai, que tem um traço muito psíquico, e falei, pai, a situação é essa. Só que eu já estava arrastando mais de 10 dias sem carro, e eu muito oral, né? Oral é intenso, emotivo,
eu queria reclamar. Ah, porque aquele mecânico, ai, que tá me enrolando, que é oficina, blá, 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 blá. E meu pai me escutou e, Lara, precisa ser feito isso e isso, eu vou fazer assim e nós vamos fazer assado. Gente, é prático, seco e direto. Espere muita praticidade de uma pessoa que tem esse pico em psico. Por que eu tô dizendo isso? Se você for procurar uma pessoa que tem essa característica, ter esse traço muito alto, ele não vai te acolher, ele não vai te adular, ele não vai passar a mão na sua cabeça. Ele vai te ouvir, entender a situação e já pensar o que precisa ser feito. E vai dizer o que você precisa fazer e o que ele vai fazer. Então, mas aí o que aconteceu? Eu chorei as pitangas lá, ele ficou calado. Depois ele disse que precisava ser feito. Não adianta você ficar assim. E pronto. Na outra ligação que ele me fez a respeito do carro também, na hora que eu comecei com a minha ladainha, ele já falou, agora não adianta, já passou. Porque eu falei, porque se o mecânico tivesse avisado isso antes, essa situação não estava se arrastando, ele nem começa. Agora já passou, o leite já derramou, é daqui pra frente, é assim e assim. Então, o que é bom? Aí, eu sabendo, né, desse traço do meu pai, eu não fiquei magoada, chateada, que nem me ouviu, que nem isso, não fiquei com mimimi. Ele é assim, e ele funciona assim. Ele me escutou o tanto que ele deu conta e deu a solução que eu precisava. E aí, resolveu minha situação, resolveu um outro lado dele lá também que estava precisando, e ficou tudo bem, ficou tudo certo. Então, é um traço muito prático, muito racional. E se você precisar de uma estratégia, ele vai ligar pessoas, ele vai ligar recursos que cada um tem e vai resolver. Mas ele não vai lá pegar para fazer sozinho, não. É um traço. Lembra que ele desenvolveu muito até o quadril? Então, as pernas, ainda na fase da mielinização ali, quando está desenvolvendo esse traço psico, as pernas ainda não desenvolveram, tem pouca força ainda. A criança nessa fase ainda nem aprendeu a andar, dá uns passinhos no máximo segurando. Então, ele vai fazer uma coisa, ele vai articular, vai fazer assim uma coisa ou outra, mas a execução mesmo, ele não pega para fazer, ele delega, porque o traço psico, ele não tem muito poder de execução. Outra característica bem marcante no traço psico é que ele gosta muito de ser elogiado naquilo que ele fez, para conseguir o objetivo final, naquilo que ele articulou, naquilo que ele arquitetou, planejou, todas as peças que ele amarrou. Ele gosta muito mais de ser elogiado no processo do que o objetivo final. Ele gosta muito mais de elogiar toda a sua capacidade articuladora do que aquilo que ele é. Entende? Essa é muito importante se você lidar aí com alguém que tem muito desse traço. Elogie o processo que ele fez, elogie toda a articulação dele. Essas são as principais características do traço psico. É um traço muito racional, como eu falei. Tem muito poder de delegar, são grandes líderes. E como que é na dor, Lara? O traço psico na dor, ele vai manipular por manipular. Ele vai manipular para alcançar o que ele quer, ele vai manipular e pegar a ideia de, por exemplo, a ideia de uma pessoa, o dinheiro do outro, montar um negócio dele e só ele vai ganhar. Então, o traço psico, ele manipula de forma egoísta, de forma para receber para ele. Só para ele, não pensando no outro. Já no recurso, pensa no outro. É um traço também que ele vai muito... Oi, Marnilden, tudo bem? Ele vai muito... Oi, Nara! Tá joia? Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês entraram. Léo, eu tô falando do terceiro traço de formação, que é o traço psico. É um traço muito articulador, muito persuasivo, com grande capacidade de conectar pessoas e convencer essas pessoas para alcançar um objetivo, resolver problemas. Tem muita capacidade, é um traço com muita capacidade de planejar e articular algo para resolver um problema, mas na resolução ele busca que todos saiam ganhando, todos que participaram do processo, como ele mesmo. Só que agora eu tô falando do traço na dor, é um traço que ele manipula por manipular. Ele se faz de vítima,
Apesar de ser racional, na dor, ele se faz de vítima para manipular o sentimento de culpa no outro e conseguir o que ele quer. Ou ele usa de autoritarismo, impondo a sua vontade, ameaçando, no tom de ameaça mesmo. Ou ele faz de vítima, já falei, e também ele é aquele que incentiva o outro, empurra o outro. Já viu, irmãos, que um tá lá chorando e ele fica lá instigando? Vai lá, chora mesmo para ganhar o doce, pede pirulito pra mamãe mesmo. É aquele que instiga. Então, na dor, ele não... E aí, na hora que ele instiga o irmãozinho, voltando aqui, ele instiga o irmãozinho para ganhar o doce, ele pega o doce e não quer dividir. Então, assim, esse traço psíquico, na dor, ele vai manipular, sendo autoritário, ou ele fazendo de vítima, ou instigando. Ele não vai fazer para todos ganharem, ele vai fazer para ele ganhar, de forma egoísta mesmo. Então, esse é o traço psíquico, agindo tanto na dor quanto no recurso. Eu vou deixar essa live salva e eu quero avisar aqui para o pessoal que está ao vivo e também para aqueles que assistirem a gravação, que a sessão diagnóstica ainda está valendo até somente dia 28 de fevereiro. Se você tiver interesse em fazer essa sessão diagnóstica, manda no meu direct escrito eu quero, que eu vou entrar em contato com você para a gente agendar essa sessão. Acontece por chamada de vídeo. Nessa sessão eu vou dizer os seus principais traços e como que esses traços funcionam. Vou passar assim um mel na boca de como que é como você funciona. O aprofundar da sessão, quais as soluções de problemas que você está vivenciando, de problemas de saídas que você precisa, é só na sessão completa mesmo. E a sessão completa tem duração de 1h30 a 2 horas. E na sessão diagnóstica são apenas 30 minutos. Eu vou dar uma pincelada naqueles principais traços que você tem. Mas a resolução de problemas, a devolutiva para o momento atual da sua vida é só na sessão completa. Então, se você tiver interesse, manda eu quero no meu direct, tá bom? Eu estou com um PDF disponível na Eduz. Quem quiser também, tem na bio o link. É apenas R$10,90, gente. Tem um resumo de todos os 5 traços. Se você tiver interesse em ler, em conhecer um pouquinho mais, na bio tem o link para você adquirir o PDF com o resumo dos traços. Tá joia? Então é isso. Quem quiser também agendar, eu faço tanto análise corporal quanto acompanhamento terapêutico. Tem o meu WhatsApp na bio, mas se quiser, manda no direct, pedir no WhatsApp pra gente agendar a sessão. Então é isso, esse foi o terceiro traço. Amanhã eu vou trazer uma live falando sobre o traço masoca, que é o 4º traço a ser formado. E eu ainda não sei o horário, eu acredito que vai ser às 10 horas da noite, mas eu vou confirmar, vou colocar um post aqui no story e espero que vocês possam entrar, compartilhem, curte para que o Instagram entregue para mais pessoas. Então é isso, gente. Obrigada, um abraço. Obrigada a todos que estão aqui e até mais. Até a próxima live.